Fala pessoal, vamos falar um pouco mais nesse vídeo sobre BB Seguridade, o potencial de retorno que a BB Seguridade pode te trazer nos próximos 3 anos, caso a precificação da BB Seguridade volte aos patamares médios dos últimos anos. Então vem comigo para o vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico. Então, bora para o vídeo. A BB Seguridade reportou seu relatório de desempenho mensal de junho de 2025. Obviamente, esse relatório já entrou nesse balanço do segundo TRI de 25. Vamos olhar aqui, linha por linha, em relação à parte mensal desse informativo. A parte de seguros de vida, a BB Seguridade está bem abaixo, principalmente ao mercado. Sem BB Seguridade cresceu 9% e a BB Seguridade cresceu apenas 0% em relação ao ano passado. A parte prestamista já vem apanhando bastante na BB Seguridade, 24% de queda, enquanto em relação ao mercado teve 2% de alta. A parte habitacional, 2% de alta e o mercado 13,6%. Isso aqui provavelmente foi totalmente da Caixa Seguridade. A parte rural cresceu 7% em relação ao ano passado, então está excelente, bem em linha com essa sazonalidade. Podemos ver que essas linhas correspondem a 2023, 2024 e 2025, e ela está acompanhando bastante essa sazonalidade. Vamos ver se para os próximos meses vai ocorrer a mesma sazonalidade dos últimos anos. Então, uma queda em relação aos prêmios emitidos totais de 0,4%, enquanto o mercado cresceu 6,2%. Então, isso é um dos motivos que o mercado vem batendo um pouco mais na BB Seguridade, por conta que eles já estão vendo uma possível estagnação dos resultados para os próximos anos. Por conta de menos prêmios emitidos, menos prêmios serão ganhos, consequentemente, menos lucro líquido para os próximos anos. Aí podemos ver que a parte de vida, mesmo tendo uma queda, está bem em linha com os anos passados. A parte rural, como eu comentei, está também bem em linha. Então vamos ver se nos próximos meses terá uma melhora nesses prêmios emitidos. Somente com essa melhora que o mercado deve se animar ainda mais para a BB Seguridade. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo existindo uma estagnação de resultados, a BB Seguridade continua extremamente barata. E aqui uma parte bem interessante da parte de previdência, que já sabemos que isso aqui ia apanhar por conta daquelas medidas do IOF em relação aos planos de previdência, principalmente VGBL. Em junho de 25 teve uma queda de 40% em relação ao ano passado e o mercado teve uma queda de 46%. Então podemos ver que não é algo situacional apenas da BB Seguridade, foi o mercado como um todo, teve quedas nessas partes de contribuições, principalmente por conta desse novo imposto para os 50 mil reais no VGBL e também a parte do IOF. Em relação a esses produtos de investimento, a BB Seguridade ganha por conta de taxa média de gestão. Observem que em junho de 25 fechou em 0,87 e ela vem caindo nos últimos anos e, consequentemente, deve cair mais por conta de novos produtos de investimentos, como ETFs, o Tesouro Direto mais acessível e tudo mais. Mesmo com a parte do PGBL ajudando na parte de imposto de renda, muitos investidores deixam isso para lá e preferem produtos com menos taxas de administração. E podemos ver que tivemos fortes resgates no primeiro semestre de 2025, e o aumento do índice de saída, que saiu de 10,5% para 12,6%. E, consequentemente, isso acarreta um pouco menos de lucro líquido para a BB Seguridade, porque como ela ganha taxa de gestão em relação a esses produtos, em relação à contribuição do resultado da BB Seguridade, a parte de previdência contribuiu com 17% do resultado. Como eu destaquei em outros vídeos, a BB Seguridade teve recorde de lucros no semestre, 4,3 bilhões. Em relação ao resultado financeiro, 18,5% vieram do resultado financeiro. Ela revisou esse guidance para baixo, principalmente na parte do resultado operacional não decorrente de juros. Eles revisaram um crescimento de 1% a 4% em relação aos 3% e 8%. Então, eles já estimam uma queda nos resultados, principalmente na parte operacional, por conta desses prêmios emitidos, principalmente na parte prestamista e rural. E aqui eles destacam a queda nos prêmios emitidos, eles já projetam 4% de queda nesse ano e eles estimavam 2% a 7% de crescimento. E na parte de PGBL e VGBL da Brasilprev, eles estimavam um crescimento de 12% a 16% e eles revisaram para baixo também em 9% a 12% de crescimento. E, novamente, destacando que a BB Seguridade está nos seus menores patamares de preço sobre lucro, hoje estando num patamar de 6,9 vezes preço sobre lucro, que só aconteceu na época da pandemia.
a média seria em 14 vezes lucros no patamar de 2016 a 2019, e essa parte foi exatamente um período de corte de juros que pode acontecer no futuro. Então o mercado volta a precificar melhor as ações e pode ser que isso aconteça no futuro. Observem o EBIT, que seria um proxy da geração de caixa da BB Seguridade. Observem que ela gera muito caixa e o mercado, a precificação do mercado está extremamente baixa. Então a correlação, a boca de jacaré, como muitos falam, está extremamente aberta na BB Seguridade. E só destacando aqui o período novamente de 2016 a 2020, observe os dividendos por ação que ficaram de lado nesse período. Então, mesmo os dividendos ficando de lado e o dividend yield, que eu vou destacar no próximo slide, também ficando estagnado, a BB Seguridade nessa época era cotada por praticamente 14 vezes. Então, hoje estamos na metade desse valuation, com o dobro de dividendo praticamente, o que na minha visão não faz muito sentido. Observe que o dividend yield ficou aqui por volta dos 6%, como vocês podem ver, e hoje o dividend yield vai sim continuar nessa casa dos 12%. Como eu destaquei, hoje o valuation é de 7 vezes, de preço vezes lucro, enquanto nessa época era de 14 vezes. Obviamente, esse cenário era um cenário de cortes de juros e queda de taxa de juros, o que pode acontecer para os próximos anos. Então, existe muito mundo da BB Seguridade ser reprecificada de 7 vezes para 14 vezes, mesmo o resultado ficando de lado, como eu destaquei que pode acontecer. E essa tabela destaca exatamente isso, o potencial de retorno que você pode ter em relação à BB Seguridade. Essa tabela vem em relação a algumas projeções do mercado para os lucros da BB Seguridade em 2026, 2027 e 2028. Tudo bem que são 3 anos e o mercado pode errar nessa precificação. Se considerarmos esse ponto que eu falei do valuation dela hoje estando a praticamente 7 vezes lucro, observem que para 2028 ela estaria em 6,73, porque o crescimento é um pouquinho maior do que o atual em relação aos lucros. Observe que o valuation, mesmo assim, nos próximos anos, está extremamente comprimido. Não sei o que o mercado está pensando, que o lucro vai cair de uma forma drástica, que não aconteceu no passado, mesmo tendo problemas no Banco do Brasil, assim como aconteceu lá em 2015 e 2016. Vocês podem ver que o dividend yield para os próximos anos vai ficar aqui na casa dos 12%, porque o resultado deve permanecer de lado caso as commodities agrícolas continuem ainda nesses preços totalmente baixos, então o mercado já estima que os resultados da BB Seguridade vão ficar de lado para os próximos anos. Vocês podem ver que, mesmo assim, o carrego da ação é extremamente atrativo, mais de 12% de yield líquido de imposto de renda. E eu fiz uma conta aqui bem simples, eu fiz um retorno composto total para a ação voltar a 14 vezes o preço sobre lucro, reinvestindo os dividendos, então é um retorno total composto. Observe que para 2027, daqui 2 anos e pouco, se esse investidor reinvestir todos esses dividendos que ele acumulou e as cotações da BB Seguridade saírem de 6,71 para 14 vezes, esse mesmo investidor teria mais de 150% de retorno total, porque, obviamente, as cotações teriam que dobrar porque o lucro ficou o mesmo. Então, esse é um ponto a ficar um pouco mais otimista com a BB Seguridade e mostrando a grande margem de segurança que a empresa tem, porque ela nunca foi cotada nesses preços, então não faz muito sentido esse tipo de valuation. E eu também coloquei a conta para 2028, observe que o retorno total composto para 2028 seria de 168%. Então, esse investidor que segurasse BB Seguridade, reinvestisse os dividendos durante esses anos, ele teria praticamente transformado R$100 mil em R$270 mil. Então, esse é o ponto que mostra com mais otimismo o potencial da BB Seguridade, mesmo com esses lucros estagnados. Porque é aquela história, a qualquer momento as commodities agrícolas podem melhorar de preço, e também o lucro crescer nesse período. Então, observem que, olhando para uma parte extremamente pessimista, que é o lucro ficar de lado pelos próximos 3 anos, a BB Seguridade entrega um potencial de praticamente triplicar o capital do investidor que carregou ela durante esse período. Então, caso aconteça uma premissa mais otimista de melhora de lucros, aumento de lucros, a BB Seguridade com certeza retornaria muito mais do que apenas
3 vezes o capital investido. Então, esse é um ponto que você tem que entender, que mesmo em valuations mais comprimidos, se você tiver uma visão de médio e longo prazo, você pode colher bastante frutos. E observem aqui o meu preço teto e margem de segurança. Meu preço teto está em R$ 43,00 hoje, 34% de margem de segurança. Então vocês podem ver que pela tabela já dá para falar isso. Fica bem claro ali, a precificação da BB Seguridade não faz muito sentido. O mercado está batendo extremamente nela, precificando queda de lucros e quedas acentuadas de lucros para ela está sendo cotada em 7 vezes, mas pode ser que isso não aconteça. Esse é o ponto a ficar bem atento em relação à BB Seguridade. Eu acredito que sim, que é uma ótima empresa e que está em excelentes preços. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, mas pode entrar a qualquer momento na minha carteira. Então é isso, pessoal, um vídeo bem breve falando alguns pontos em relação a esse informativo mensal de desempenho da BB Seguridade e essa parte de retorno total esperado para os próximos anos, somente com a expansão de múltiplos da empresa e com o resultado ficando estagnado, o que pode facilmente acontecer num cenário de quedas de juros, onde a Bolsa Brasileira vai ficar mais atrativa para investimentos, investidores vão sair de renda fixa e vão para a Bolsa, o que pode aumentar sim esse PL da BB Seguridade, sem ao menos o resultado cair nesse período. Então, é um bom ponto para vocês que gostam de BB Seguridade, tem BB Seguridade na carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like para ajudar na divulgação do canal e do vídeo. Se você é novo nesse canal, se inscreva aqui no canal e comente qualquer coisa. Comente se você tem BB Seguridade na carteira e se você está achando também ela extremamente barata nesse momento atual da nossa bolsa. Então, eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo.